Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Depois de um tempinho aí sem gravar, vou trazer alguma coisa muito legal aí para vocês, que eu vou falar o seguinte: dentro de tudo que está acontecendo, qual que é a projeção para a gente ter um colapso econômico? Vou tentar especificar mais ou menos o mês que deve acontecer, dado os indicadores que eu acompanho, e fazer projeção, quanto que vai estar a bolsa mais ou menos nessa época, quanto vai estar mais ou menos o dólar. Mas antes, isso aí foi até uma solicitação que fizeram no último vídeo, né? Perguntaram mais ou menos quando eu achava que ia ter a crise, e eu fiquei pensando nisso e teria como a gente fazer alguma modelagem matemática aí para tentar projetar quando que isso vai acontecer. Só que antes, queria falar do último vídeo que a gente fez, que eu falei de várias coisas que estavam aí, das fragilidades que a economia tem. Então vou passar para vocês tudo que corrobora o que eu falei lá um mês atrás, no último vídeo, e o que está acontecendo. Então a primeira notícia que a gente pega aqui é o Guedes falando que o Brasil pode ir para hiperinflação se não rolar a dívida. O que isso quer dizer? A gente está com uma dívida cada vez mais curta que a gente viu no último vídeo. O prazo dela está ali 2 anos e meio mais ou menos. Só que a gente sabe que a gente tem 25% de dívida que não está no Tesouro, está no Banco Central, que são as operações compromissadas. Só atualizando para quem não viu o último vídeo, é o seguinte: o Banco Central não pode emitir dívida, ele não pode emitir um título de dívida, não pode pedir dinheiro emprestado, mas ele pode emprestar dinheiro para o Tesouro, que é o governo. Ele pega essa dívida, vende para um banco privado ou para o próprio Banco do Brasil, para a Caixa, com o compromisso de recomprar entre 4 a 30 dias. O mundo inteiro, o pior país depois do Brasil são as Filipinas, que elas têm 3% da dívida nisso. E o Brasil tem 25% da dívida. Isso daí, assim, é um dos fatores que impede o Brasil de andar para frente. Em quem não resolver isso aí, o Brasil não anda para frente. Depois, na última notícia que eu vou mostrar para vocês aqui, é assim, parece uma brincadeira de mau gosto e vai explicar um dos motivos por que os juros no Brasil, quando você vai pegar um empréstimo no banco, são tão altos. Então, o que acontece? Se você tem uma dívida que está vencendo em 2 anos e meio, quer dizer que, se você somar ali com aquela dívida curta que a gente tem do Banco Central, vamos botar aí 2 anos, você vai ter que rolar metade da dívida em cada ano. E o trimestre do ano que vem vai vencer 1/4 da dívida. Então você vai ter duas opções: ou você vai ter que subir os juros, se ninguém quiser aceitar esses juros de 2%, ou você vai ter que imprimir dinheiro. Por isso que ele fala dessa parte de inflação. Isso aí ele falou no evento da Controladoria Geral da União. Pegando o carona no que a gente falou no outro vídeo, que eu falei que a inflação já estava vindo, a gente pega então que GPM, que é um índice medido pela GV, que é a inflação do atacado, já está em 18,10% no ano, que é essa inflação que acho que a gente sente mais, né? Que ele tem um peso maior de alimentação e tudo mais. Então ele está 18,10% no ano, e no período de 12 meses está 20,93%. Que já é uma baita de uma inflação, e a gente está brincando aí com esse juros de 2%, jogando o dólar para cima. Vamos lá. E o IPCA, que é o índice do governo, subiu 0,81% em novembro. Se a gente projeta isso para 12 meses, a gente está falando de uma inflação de 9,6% ao ano, sendo que novembro é um mês que normalmente a inflação não pressiona tanto. Se a gente pegar aqui, ano passado, que era um ano que a economia estava boa, em tese, a gente estava tendo 0,14%, a gente teve 0,81%. E a gente vê ainda, por exemplo, que a alimentação e bebida já subiu bastante, 2%, a gente sabe que é mais. Quem faz compra de alimentação e bebida sabe que a inflação está maior, até por causa da questão do dólar. Quem quiser que eu faça um vídeo mostrando qual que é o impacto do dólar em tudo que a gente tem, deixa no comentário. E aqui a gente tem, por exemplo, que a habitação não está conseguindo reajustar tanto, saúde e cuidado pessoal 0,04%, isso puxa a média para baixo, mas mesmo com educação, saúde, despesa pessoal e comunicação puxando para baixo, porque ninguém está tendo dinheiro para pagar isso e os fornecedores não estão conseguindo reajustar esses preços, a gente tem que ainda assim a gente tem uma inflação de 0,81 ao mês, que faz uma projeção anual de 9,6. Agora, voltando ao papo das operações compromissadas, chegou a um nível tão alto essas operações compromissadas que o Congresso propôs um projeto de lei para fazer o seguinte: em vez de a gente ter as operações compromissadas que, por menos transparentes que elas sejam, você ainda consegue pegar no balancete do Banco Central que eu mostrei no último vídeo, parou-se até de falar em qual taxa é praticada nessas operações compromissadas, que elas têm que ser maior que a Selic para os bancos aceitarem essa operação. A gente pega essa notícia aqui do Senado, que vai à Câmara, projeto que autoriza o Banco Central a receber depósito voluntário remunerado. O que é isso? Em vez do Banco Central fazer essa jogada de compromisso de recompra de um título público, ele fala: não vamos mexer com o título, você deposita isso aqui para mim e eu te remunero. É como se o Banco Central funcionasse como um banco de depósito para os bancos. Então, o que acontece? É como se você pensasse assim: pensa que você tem uma fábrica de telefone celular, que é uma coisa que geralmente cada dia é mais caro.
Aí você fala o seguinte, não, eu vou vender meu telefone celular aqui, o mercado, para eu vender todo o meu estoque, eu teria que vender ele a R$2.000. Não, o que eu vou fazer? Se o governo falou que o que sobrar ele compra, né, o dinheiro que o banco não emprestar, ele vai remunerar, o que você faz? Você fala assim, não, vou vender a 5.000, o que eu não consegui vender no fim do dia, eu dou e o governo me compra. Ou seja, isso justifica uma das partes porque o crédito no Brasil fica tão caro. Porque o banco ele joga a taxa lá em cima e vê quantas pessoas vão querer crédito naquele valor. O que sobrar, ele manda para o governo. Ou seja, vai ficar a gente tem 1 trilhão e 500 bilhões hoje de operações compromissadas. Esse 1 trilhão e 500 bilhões é o que não está indo para crédito no mercado. Ou seja, o banco coloca 2% ao mês, 2,5% ao mês, e o que ele não conseguir emprestar porque não tem demanda para 2,5% ao mês para pegar todo aquele dinheiro, ele joga para operação compromissada com o Banco Central, e agora vai ser o seguinte, ele deposita lá e o Banco Central remunera com certeza um pouco acima da Selic. Bom, fazendo esse resumo aí para a gente ver que a coisa não está muito boa aí no futuro, vou pegar para vocês então as projeções que eu fiz. Então, vou colocar aqui para vocês já o estudo no Excel. O que eu vou falar é o seguinte, esse estudo é baseado num indicador que eu acompanho, que me ajudou a ficar fora da bolsa, muito próximo dos topos. Então, o que eu vou mostrar para vocês? O último alerta que esse indicador me deu é um indicador que não sou eu que calculo, ele é dado, né? Um indicador que você pode consultar. Eu não vou falar qual indicador, não por sacanagem nem nada, mas é porque é um indicador que ele está lá no conteúdo do curso. Então, seria injusto com as pessoas que compraram o curso eu passar 25% da importância do curso aqui de graça para todo mundo. Então, vamos lá. Nesse ano, ele deu um alerta para mim dia 14/2. Nessa época, a cotação da bolsa estava 114 mil e a máxima tinha sido pouco menos de um mês antes, em 23/1, que era 119 mil pontos na bolsa. Então a bolsa teve uma queda de 7% depois de 6 pregões, no dia 26/2, e teve o primeiro circuit break em 9/3, que é isso aí que a gente está acompanhando. Não vou ficar passando muito o que aconteceu depois, que todo mundo que está em bolsa aí viveu isso daí. 2008. Ela deu um alerta, esse indicador bateu num nível que eu acho muito perigoso no dia 6/5/2008, quando a bolsa estava 70 mil pontos. 14 dias depois, ela bateu a máxima de 2008, que é 73.517, e veio o primeiro circuit break no dia 29/9/2008, depois de 83 pregões. Acompanhando os fechamentos, a gente vê em maio, no mês que ela deu o alerta, ela fechou em 72, ou seja, a gente está falando aí que ela teve a máxima dela, que foi do dia 20/5, foi 5% acima do dia do alerta, e depois ela foi só baixando, junho 65 mil, julho 59, agosto 55, setembro 49, e a gente teve a mínima em 27/10, que foi 29 mil pontos. Esse indicador, assim como ele te indica um momento que a bolsa está muito perigosa, que a relação risco-retorno está muito ruim, você tem um alto risco para um potencial de retorno pequeno, ela também te mostra quando fala, peraí, acho que a galera aqui exagerou no que eles estão, nesse medo da bolsa, então ele também te indica, isso daí é a coisa que eu ensino lá no curso, e isso daí depois eu falo no final sobre o curso no vídeo. Em 2012 também ele deu um alerta do fim do ciclo Brasil no dia 9/2 de 2012, onde a bolsa estava a 65 mil pontos, bateu a máxima dia 13/3, um mês depois, a 68 mil. Aí eu peguei por ano, porque foi um ciclo muito longo de baixa, né? A gente teve uma reversão de ciclo. 2012 foi para 60 mil, 2013 51, 2014 50 mil, 43 mil em 2015 e a mínima foi dia 26/1 de 2016, 37 mil pontos. Então vamos lá. O que eu peguei então? Eu peguei como esse indicador está se comportando agora e adicionei uma linha de tendência aqui no Excel, que eu precisava de uma correlação acima de 75%. Quer dizer, que o Excel mesmo, ele calcula uma função matemática que vai me mostrar a tendência desse indicador chegar no nível que me dá o alerta. Então vamos lá. O que ele me passa aqui? Ele me passa que o Bovespa, quando chegar no nível que eu acho que é crítico, o Bovespa vai estar beirando 125 mil pontos. Pode ser 120, pode ser 130, certo? Essa função que ele me deu dá uma correlação de 82%. Quer dizer, dentro dessa tendência, a chance de 82% dele me
mostrar que a bolsa chega a 125 mil pontos. Então vamos para o dólar. Do modo que ele está se comportando, ele me mostra com a correlação de 87% que o dólar pode chegar a 4,76. Então pode ser 4,70, 4,65, 4,85. Vamos botar essa banda entre 4,65 e 4,85, que é quando esse indicador me mostra que tem uma euforia muito grande no mercado e o pessoal não está precificando o risco que a gente tem aí na bolsa. E por fim, eu peguei o seguinte: como esse indicador está andando, quando que ele vai bater, em quantos dias ele vai bater o ponto crítico? Então ele vai me dar um mês que a gente pode ter, vai estar próximo do colapso. Então vai ser um mês que eu pulo fora 100% da bolsa e fico esperando. Não, bolsa para mim é um exercício de paciência, ou seja, não adianta você achar que a bolsa vai subir para sempre. Uma hora ela vai ter que corrigir. E quando que isso está me dando aqui com uma correlação de 76%, que é essa função que ele me deu, que a gente tem ainda mais... eu calculei no dia 18/11, que foi o último dia que me deu o indicador, me daria o dia D, que seria o dia que ele atingiria o nível que eu acho crítico. Seria no dia 273. E colocando tudo isso aqui, a gente cairia mais ou menos na primeira quinzena de abril. São 101 dias, que se você pegar em dias úteis e pregões dá 4,6 meses, que daria no dia 2 de abril, primeira quinzena de abril, a gente estaria com esse indicador no patamar que eu enxergo que é crítico. A gente tem uma relação de risco muito alta em relação ao retorno que você pode ter, que a gente vê no histórico, que a gente não passou de 5% acima do dia que esse indicador nos mostrou que era hora de sair da bolsa. Então, assim, o que eu recomendo para as pessoas? Que tenham proteção de carteira com put, que tenham uma parte pelo menos em caixa. É sempre eu acho besteira você estar 100% posicionado em bolsa, a não ser que você esteja começando agora com aportes, né? Sei lá, você tem R$1.000 na bolsa hoje, você vai estar fazendo aporte de 100, não vai mudar muita coisa. Mas quem tem uma grana já boa na bolsa, que o aporte é pequeno perto do que você tem, eu acho que vale a pena ter uma boa posiçãozinha em caixa para aproveitar o que eu acredito que vem aí pela frente. O que eu acredito que vai acontecer lá na frente? Vai chegar a conta da Covid. O Banco Central americano, o que ele está fazendo? Ele próprio está rolando a dívida dos Estados Unidos. Então ele imprime dinheiro e compra os títulos dos Estados Unidos lá. Só que esse dinheiro do governo americano, ele fica nos bancos. E como esse dinheiro vai para os bancos, ele gera depósito no banco e o banco tem direito a dar mais crédito no mercado. O que acontece quando o banco ele sabe que está entrando dinheiro, ele vai dando crédito. Chega uma hora que ele está dando crédito para quem não tem dinheiro para pagar. Isso começa a gerar, vai pressionar a inflação lá na frente, com a volta um pouquinho do consumo. Não precisa voltar muito o consumo dos Estados Unidos, voltando um pouquinho, vai pressionar a inflação. E os Estados Unidos também, vai chegar uma hora que ele vai ter que rolar essa dívida, tem muita dívida para rolar. Então, em algum momento, ele vai ter que subir os juros no ano que vem. Quando ele começar a subir esses juros, várias empresas hoje, se você for ver, o Uber não dá lucro, várias empresas hoje, as techs principalmente, não dão lucro. Como que elas estão sobrevivendo? Com rodadas de investimento, porque os juros estão muito baixos. Então, os investidores eles não têm mais aquele critério, não são muito criteriosos para botar dinheiro nos negócios. Então, se os juros subirem, essa fonte seca. Então, muitas empresas tendem a quebrar e com certeza você tem banco que está envolvido nisso daí. Então, acho que vai ser uma quebra de algumas dessas empresas que hoje funcionam sem dar lucro por causa desse crédito farto e algum banco deve quebrar no meio do caminho. Bom, agora a gente termina o vídeo aqui. Quem chegou até aqui, eu peço que se inscreva no canal, que dê um like. Acho que eu tentei ser um cara que se arrisca aqui a dizer quando que deve ter uma reversão na bolsa ou qual os patamares que ela vai estar. Acho que eu tentei fazer um vídeo que ninguém faz. Quem gostou desse conteúdo, dá um joinha aí, dá um like e se inscreve no canal. A partir de agora eu falo do curso. Então, o curso ensina, dentre outros, esse indicador que eu estou falando e mostra lá como que aconteceu, o que aconteceu em cada um, mais ou menos o que eu estou falando aqui, e outros indicadores que nos mostram que tem uma crise muito próxima. A crise, na minha opinião, não ocorreu porque
quando veio a pandemia, deu uma liberdade para que os bancos centrais injetassem dinheiro, que numa crise de saúde o Congresso aceita, todo mundo aceita, mas numa crise financeira de banco, de sistema financeiro, não é tão simples você injetar dinheiro. Lá eu ensino também no curso como montar uma carteira baseada no livro Investidor Inteligente, que basicamente é você pegar empresas que dão lucro há muito tempo e estão num patamar barato, porque como eu sempre falo, quando você compra uma ação, você está comprando o patrimônio que aquela empresa tem e os lucros futuros, que vão ser incorporados ao patrimônio. Então, a teoria do Benjamin Graham no livro Investidor Inteligente é exatamente sobre isso. Eu monto essa carteira passo a passo, tem uma planilha que ajuda na precificação, para você saber qual é o preço justo segundo a metodologia do Graham. Tem toda essa parte aí de ciclo econômico, como que funciona, como que a gente vê que ele vai colapsar, quais indicadores que precedem um colapso. E por esse vídeo é isso, espero que vocês tenham gostado. Poxa, compartilha esse vídeo aí se você acha que tem alguém que está empolgado demais com bolsa, se você também está achando que a coisa não tá legal. Muito obrigado aí pela atenção e até o próximo vídeo.